Terceira noite. Hoje foi um dia sombrio e chuvoso, sem um lampejo de luz solar, como a velhice que está diante de mim. Estou oprimido por pensamentos tão estranhos, sensações tão sombrias, questões ainda tão obscuras para mim estão se aglomerando em minha mente e parece que não tenho nem poder nem vontade para resolvê-las. Não cabe a mim resolver tudo isso. Hoje não nos encontraremos. Ontem, quando nos despedimos, as nuvens começaram a se reunir no céu e uma névoa subiu. Eu disse que amanhã seria um dia ruim, ela não respondeu, não quis falar contra seus desejos. Para ela, aquele dia estava brilhante e claro, nenhuma nuvem deveria obscurecer sua felicidade. Se chover, não nos veremos, ela disse, não virei. Eu pensei que ela não notaria a chuva de hoje, e ainda assim ela não veio. Ontem foi o nosso terceiro encontro, a nossa terceira noite branca. Mas como a alegria e a felicidade tornam alguém radiante. Como o coração transborda de amor. Parece que se deseja despejar todo o coração, quer-se que tudo seja alegre, que tudo esteja rindo. E como essa alegria é contagiante! Havia tanta suavidade em suas palavras, um sentimento tão bondoso em seu coração em relação a mim ontem. Quão solícita e amigável ela foi, como tentou me dar coragem com ternura. Oh, a coqueteria da felicidade! Enquanto eu levei tudo como se fosse genuíno, pensei que ela... Mas, meu Deus, como eu poderia ter pensado assim? Como eu pude ser tão cego, quando tudo já havia sido tomado por outro, quando nada era meu, quando, na verdade, a própria ternura dela por mim, a ansiedade dela, o amor dela, sim, amor por mim, não era outra coisa senão alegria pelo pensamento de ver outro homem tão logo, desejo de me incluir, também, em sua felicidade. Quando ele não veio, quando esperamos em vão, ela franziu a testa, ela ficou tímida e desencorajada. Seus movimentos, suas palavras, já não eram tão leves, tão brincalhonas, tão alegres, e, estranhamente, ela redobrou sua atenção a mim, como se instintivamente desejasse me prodigalizar o que ela desejava para si mesma com tanta ansiedade, se seus desejos não fossem realizados. Minha Nastenka estava tão abatida, tão consternada, que acho que ela finalmente percebeu que eu amava e lamentava o meu pobre amor. Então, quando estamos infelizes, sentimos a infelicidade dos outros mais, o sentimento não é destruído, mas concentrado. Fui ao encontro dela com o coração cheio, e estava todo impaciente. Eu não tinha pressentimento de que me sentiria como me sinto agora, que não tudo terminaria felizmente. Ela estava radiante de prazer, ela esperava uma resposta. A resposta era ele mesmo. Ele viria, correria ao chamado dela. Ela chegou uma hora inteira antes de mim. No começo, ela ria de tudo, ria de cada palavra que eu dizia. Comecei a falar, mas caí no silêncio. Você sabe por que estou tão contente, ela disse, tão contente em olhar para você? Por que gosto tanto de você hoje? Bem, eu perguntei, e meu coração começou a bater. Gosto de você porque você não se apaixonou por mim. Você sabe que alguns homens em seu lugar estariam me importunando e me preocupando, estariam suspirando e miseráveis, enquanto você é tão gentil. Então ela apertou minha mão tão forte que quase gritei. Ela riu. Meu Deus, que amigo você é, ela começou gravemente um minuto depois. Deus te mandou até mim. O que teria acontecido comigo se você não estivesse comigo agora? Como você é desinteressado. Como você realmente se importa comigo. Quando eu me casar, seremos grandes amigos, mais do que irmão e irmã, vou me importar quase tanto com você quanto com ele. Eu me senti terrivelmente triste naquele momento, mas algo como risos estava agitando minha alma. Você está muito perturbado, eu disse, você está assustado, você pensa que ele não virá. Oh querido, ela respondeu, se eu estivesse menos feliz, eu acredito que choraria pela sua falta de fé, pelas suas reprovações. No entanto, você me fez pensar e me deu muito para pensar, mas vou pensar mais tarde, e agora vou admitir que você está certo. Sim, de alguma forma eu não estou sendo eu mesma, estou cheia de ansiedade, e sinto tudo como se fosse leve demais. Mas cale-se. Isso é suficiente sobre sentimentos. Naquele momento, ouvimos passos, e na escuridão vimos uma figura vindo em nossa direção. Nós dois começamos, ela quase gritou, e eu soltei sua mão e fiz um movimento como se fosse me afastar. Mas estávamos enganados, não era ele. Do que você tem medo? Por que você soltou minha mão? Ela disse,
me entregando a mão novamente. Vamos, o que é isso? Vamos encontrá-lo juntos, eu quero que ele veja o quanto nos amamos. O quanto nos amamos, eu gritei. Oh, Nastenka, Nastenka, eu pensei, quanto você me disse nessa frase. Esse amor intenso em certos momentos torna o coração frio e a alma pesada. Sua mão está fria, a minha queima como fogo. Como você é cega, Nastenka. Oh, como uma pessoa feliz às vezes é insuportável. Mas eu não poderia ficar zangado com você. Finalmente, meu coração estava muito cheio. Escute, Nastenka, eu gritei. Você sabe como foi comigo o dia todo. Por quê? Como? Me conte logo. Por que você não disse nada todo esse tempo? Para começar, Nastenka, depois de cumprir todas as suas missões, entregar a carta, visitar seus bons amigos, então eu fui para casa e fui para a cama. É só isso? Ela interrompeu, rindo. Sim, quase tudo, eu respondi, me contendo, pois lágrimas tolas já estavam começando a aparecer nos meus olhos. Acordei 1 hora antes do nosso encontro, e ainda assim, por assim dizer, não tinha dormido. Não sei o que aconteceu comigo. Eu vim aqui para te contar tudo sobre isso, sentindo como se o tempo estivesse parado, sentindo como se uma sensação, um sentimento devesse permanecer comigo desde então para sempre, sentindo como se 1 minuto devesse durar para toda a eternidade, e como se toda a vida tivesse parado para mim. Quando acordei, parecia que algum motivo musical há muito familiar, ouvido em algum lugar no passado, esquecido e voluptuosamente doce, havia voltado para mim agora. Pareceu-me que ele estivera clamando no meu coração toda a minha vida, e só agora. Oh meu Deus, Nastenka interrompeu, o que tudo isso significa? Eu não entendo uma palavra. Ah, Nastenka, eu queria de alguma forma transmitir a você essa impressão estranha. Eu comecei com uma voz queixosa, na qual ainda havia uma esperança, embora muito fraca. Pare. Cale-se, ela disse, e em um instante a espertinha adivinhou. De repente, ela ficou extraordinariamente falante, alegre, travessa, ela pegou no meu braço, riu, queria que eu também risse, e cada palavra confusa que eu proferia provocava dela um riso prolongado e sonoro. Comecei a ficar irritado, ela havia começado a flertar de repente. Sabe, ela começou, eu fico um pouco chateada por você não estar apaixonado por mim? Não se entende a natureza humana. Mas mesmo assim, senhor inatingível, você não pode me culpar por ser tão simples, eu te conto tudo, qualquer pensamento bobo que vem à minha cabeça. Escute. Isso são 11, eu acredito, eu disse, enquanto o lento badalar de um sino ressoava de uma torre distante. Ela parou de repente, parou de rir e começou a contar. Sim, são 11, ela disse finalmente com uma voz tímida e incerta. Eu imediatamente me arrependi de tê-la assustado, fazendo-a contar as batidas, e me amaldiçoei por meu impulso malicioso, eu senti pena dela e não sabia como me redimir pelo que tinha feito. Comecei a consolá-la, procurando razões para ele não estar vindo, apresentando vários argumentos, provas. Ninguém poderia ter sido mais fácil de enganar do que ela naquele momento, e, de fato, qualquer pessoa nesse momento ouve com prazer qualquer consolo, seja o que for, e fica muito alegre se uma sombra de desculpa puder ser encontrada. E na verdade é uma coisa absurda, eu comecei, me aquecendo para a tarefa e admirando a extraordinária clareza do meu argumento, porque, ele não poderia ter vindo, você me confundiu, Nastenka, de tal forma que eu também perdi a noção do tempo. Só pense, e ele mal pode ter recebido a carta, suponha que ele não possa vir, suponha que ele vá responder a carta, não pode vir antes de amanhã. Vou buscá-la assim que amanhecer amanhã e vou te avisar imediatamente. Considere, existem milhares de possibilidades, talvez ele não estivesse em casa quando a carta chegou, e talvez nem tenha lido até agora. Qualquer coisa pode acontecer, você sabe. Sim, disse Nastenka. Eu não pensei nisso. Claro, qualquer coisa pode acontecer, ela continuou com um tom que não oferecia oposição, embora algum outro pensamento distante pudesse ser ouvido como um incômodo de discórdia nela. Eu vou te dizer o que você deve fazer, ela disse, vá o mais cedo possível amanhã de manhã, e se você conseguir algo, me avise imediatamente. Você sabe onde eu moro, não sabe? E ela começou a repetir o endereço dela para mim. Então, ela de repente ficou tão carinhosa, tão solícita comigo.
Ela parecia ouvir atentamente o que eu lhe dizia, mas quando eu lhe fazia alguma pergunta, ela ficava em silêncio, confusa, e virava a cabeça para o lado. Eu olhei nos olhos dela. Sim, ela estava chorando. Como você pode? Como você pode? Oh, como você é criança! Que infantilidade! Vamos, vamos! Ela tentou sorrir, se acalmar, mas o queixo dela estava tremendo e o peito ainda estava se agitando. Eu estava pensando em você, ela disse depois de 1 minuto de silêncio. Você é tão gentil que eu seria uma pedra se não sentisse isso. Você sabe o que me ocorreu agora? Eu estava comparando vocês dois. Por que ele não é você? Por que ele não é como você? Ele não é tão bom quanto você, embora eu o ame mais do que você. Eu não disse nada. Parecia que ela esperava que eu dissesse alguma coisa. Claro, pode ser que eu ainda não o entenda completamente. Você sabe que eu sempre tinha como se tivesse medo dele, ele sempre foi tão sério, como se fosse tão orgulhoso. Claro, eu sei que é só que ele parece assim, eu sei que há mais ternura no coração dele do que no meu. Lembro de como ele olhou para mim quando entrei para vê-lo, você se lembra? Com meu embrulho, mas mesmo assim eu o respeito demais, e isso não mostra que não somos iguais? Não, Nastenka, não, respondi, mostra que você o ama mais do que qualquer coisa no mundo, e muito mais do que a si mesma. Sim, supondo que seja assim, respondeu Nastenka ingenuamente. Mas você sabe o que me surpreende agora? Só que não estou falando dele agora, mas falando em geral, tudo isso entrou na minha mente há algum tempo. Me diga, como é que não podemos todos ser como irmãos juntos? Por que é que até os melhores homens sempre parecem esconder algo das outras pessoas e guardar algo? Por que não dizer claramente o que está no coração, quando se sabe que não se está falando de forma ociosa? Como é, todos parecem mais duros do que realmente são, como se todos tivessem medo de fazer injustiça aos seus sentimentos, sendo rápidos demais em expressá-los. Oh, Nastenka, o que você diz é verdade, mas há muitas razões para isso, eu interrompi, reprimindo meus próprios sentimentos naquele momento mais do que nunca. Não, não, ela respondeu com profundo sentimento. Aqui você, por exemplo, não é como as outras pessoas. Eu realmente não sei como dizer o que sinto, mas parece que você, por exemplo, no momento atual, parece-me que você está sacrificando algo por mim, ela acrescentou timidamente, com um olhar fugaz para mim. Perdoe-me por dizer isso, sou uma garota simples, você sabe. Eu vi muito pouco da vida, e eu realmente às vezes não sei como dizer as coisas, ela acrescentou com uma voz que tremia com algum sentimento oculto, enquanto tentava sorrir, mas eu só queria dizer que estou grata, que sinto tudo isso também. Oh, que Deus lhe dê felicidade por isso. O que você me disse sobre o seu sonhador não é verdade agora, isto é, quero dizer, não é verdade sobre você. Você está se recuperando, você é um homem completamente diferente do que você descreveu. Se você algum dia se apaixonar por alguém, que Deus lhe dê felicidade com ela. Eu não desejo nada para ela, pois ela será feliz com você. Eu sei, eu sou uma mulher eu mesma, então você deve acreditar em mim quando eu lhe digo isso. Ela parou de falar e apertou minha mão calorosamente. Eu também não conseguia falar sem emoção. Alguns minutos se passaram. Sim, está claro que ele não virá hoje à noite, ela disse finalmente erguendo a cabeça. E está tarde. Ele virá amanhã, eu disse no tom mais firme e convincente. Sim, ela acrescentou sem sinal de sua depressão anterior. Eu vejo por mim mesma agora que ele não poderia vir até amanhã. Bem, adeus, até amanhã. Se chover talvez eu não venha. Mas depois de amanhã, eu virei. Eu virei com certeza, aconteça o que acontecer, tenha certeza de estar aqui, eu quero te ver, eu vou te contar tudo. E então quando nos separamos, ela me deu a mão e disse, olhando para mim francamente, e nós sempre estaremos juntos, não é? Oh, Nastenka, Nastenka. Se ao menos você soubesse como estou solitário agora. Assim que deu 9 horas, eu não consegui ficar dentro de casa, mas vesti minhas coisas e saí apesar do tempo. Eu estava lá, sentado no nosso banco. Fui até a rua dela, mas me senti envergonhado e voltei sem olhar para as janelas, quando estava a 2 passos de sua porta. Voltei para casa mais deprimido do que nunca. Que dia úmido e sombrio! Se estivesse bom tempo, eu teria andado a noite toda.
Mas amanhã ela vai me contar tudo. A carta não chegou hoje, no entanto. Mas isso era de se esperar. Eles estão juntos agora.